Estamos no século XVI, durante o Renascimento cultural. Os gregos e a sua sobriedade clássica, com suas fontes, modelos para a arte, estão sendo recuperados. Platão está sendo traduzido em primeira mão. Grande parte da antiguidade e sua riqueza cultural está sendo redescoberta, assim como o ascetismo medieval está sendo abandonado em prol de uma revalorização da vida terrena e dos seus prazeres. Ao mesmo tempo, no entanto, temos um número muito grande de conflitos e uma Europa muito fragmentada, com muitas intrigas políticas. É aí que entra um dos mais importantes pensadores do período, que vamos falar a respeito nesse vídeo, Nicolau Maquiavel. Maquiavel funda uma nova concepção de política, uma política que é responsável por como nós entendemos a política no mundo moderno. O homem de Maquiavel é um homem da ação, é um homem pragmático, é um homem que mobiliza as ferramentas que estão à sua disposição para, de maneira realista, administrar da melhor forma possível um Estado. Ele não está amparado em entidades sobrenaturais ou instituições externas. Meu nome é Matheus Benites, aqui no meu canal do YouTube eu trago filosofia e cultura até você com o máximo de qualidade, profundidade e leveza. Já se inscreva, já deixe sua curtida e ative o sino para não perder os vídeos futuros. O primeiro link que está na descrição é um link que vai te levar para uma lista de espera para o meu evento do dia 4 de setembro do Educação Filosófica, de toda a história da filosofia e como você pode aplicá-la em todos os âmbitos da sua vida pessoal. Clica aqui embaixo e entra na lista de espera, você vai receber um bônus, que é um vídeo para você já sentir um gostinho. Entrando nessa lista de espera, você não só ganha um bônus, mas também já garante que você vai participar. Maquiavel é um autor muito controverso e muito mal compreendido. É muito banalizado pela palavra maquiavélico, assim como a palavra sádico, com relação ao Marquês de Sade. Não significa que eles eram pessoas perversas, egoístas, pessoas sem coração. Na verdade, Maquiavel era alguém que teve uma mentalidade muito moderna, um homem totalmente prático. Veja, para ele, não era o caso de a humanidade ser uma espécie decaída, como dizia Agostinho, e uma ideia que permeou ao longo do medievo, nem que o poder tinha alguma relação com o divino. Na verdade, ele buscou estudar a facticidade, ele buscou estudar a história. E ele disse o seguinte, veja bem, todos os governantes que tiveram sucesso, eles tiveram sucesso não por conta da sua qualidade moral, mas por conta da sua destreza política, por conta do seu jogo de cintura. Isto é, o grande pensamento de Maquiavel é que o governante ele pode se valer de todos os meios necessários para atingir o fim da sua glória pessoal e, sobretudo, a glória do Estado que ele governa. Disso nós temos o clichê, os fins justificam os meios, que Maquiavel nunca falou com essas palavras. Eu vou ler no Príncipe como é que isso aparece. Depois de um período que Maquiavel viajou bastante, conheceu bastante gente, inclusive César Borgia, que marcou bastante e foi uma influência para o Príncipe. Maquiavel está escrevendo esse livro como um livro de conselhos para um soberano, que era uma coisa comum no período, e ele escreve para o Médici, o Juliano, que na verdade vai morrer antes de receber, então ele muda a dedicatória para o Lorenzo, mas isso vem depois de um período que a Florença, o estado de qual nós estamos falando, e que diz respeito a Maquiavel, foi invadida pela França e ficou um período, portanto, sob a tutela francesa, Antes disso, porém,
era também governada pelos Médici. Então os Médici voltam, mas no momento que eles voltam, Maquiavel ele não está sendo muito bem visto por diversas questões, suspeitas políticas. Então ele escreve essa obra e presenteia esse soberano com o intuito de voltar à vida pública, né? De crescer de novo na sua vida política. E Maquiavel, assim, ele vai botar todas essas ideias. É curioso que esse é um livro com ideias diferentes da outra obra de Maquiavel, né, dos primeiros anos do Tito Livio, em que ele vai defender a República como o melhor tipo de governo nas condições em que ela é possível. Eu não sei se é o caso da Florença daquele período, provavelmente não, né, porque ele não ia escrever isso para o príncipe. Então há uma suspeita de que Maquiavel estaria falando o que ele não acredita, que ele estaria maquiavelicamente mudando a sua opinião para agradar as pessoas, meio sofista, né, no sentido pejorativo, mas não se sabe. Eu particularmente acredito que o príncipe traz o verdadeiro pensamento de Maquiavel e ele gira em torno dessa ideia de que os fins justificam os meios, mas não é sempre que isso acontece. Por exemplo, um príncipe ele nunca deve ser propositalmente, exageradamente punitivo, né? Pois isso até pode levar para revolta, o que é uma coisa muito ruim, pode trazer problemas no futuro. Então, para Maquiavel, o príncipe ele deve ser melhor temido do que amado, né? É melhor que ele seja os dois, mas se ele não puder ser os dois, que ele seja temido. Então, da mesma forma, é importante que ele saiba parecer ser virtuoso mais do que ser de fato virtuoso. Então ele é uma aula de política moderna. Todo político segue à risca isso, né? Ainda que não admitam. Se você está gostando do vídeo, já deixa a sua curtida, pois isso ajuda muito o canal. Então vamos ler o que ele diz aqui no capítulo 12, no capítulo 18, como devem os príncipes honrar a sua palavra, que eu acho mais importante. Olha como ele começa. O quão louvável é que um príncipe honre a sua palavra e viva de uma forma íntegra. Cada qual o compreenderá. Todavia, a experiência nos faz ver que, nestes nossos tempos, os príncipes que mais se destacaram pouco se preocuparam em honrar as suas promessas. Que, além disso, eles souberam com astúcia ludibriar a opinião pública e que, por fim, ainda lograram vantagens sobre aqueles que basearam as suas condutas na lealdade. Assim, devemos saber que existem dois modos de combater. Um com as leis, o outro com a força. O primeiro modo é o próprio do homem, o segundo dos animais. Porém, como o primeiro muitas vezes mostra-se insuficiente, impõe-se um recurso ao segundo. Por conseguinte, a um príncipe é necessário saber valer-se dos seus atributos de animal e de homem. E ele faz uma analogia muito importante, né, com o leão e a raposa. Ele precisa ter a ferocidade do leão para conseguir espantar os seus inimigos e aqueles que conspiram contra ele, e a astúcia da raposa para conseguir antever armadilhas, perigos, intrigas e ter o jogo de cintura para se adaptar às situações. É muito importante que o príncipe se adapte às circunstâncias muito mutantes, né, da política. E ele fala também de dois conceitos importantíssimos, que são a fortuna e a virtude. Fortuna, deusa da sorte, que está muito associada à riqueza também, e que muitos dos antigos seguiam, acreditavam. Mas para Maquiavel, ela não, ainda que exista tal força, ou que seja o acaso, a sorte, ela não é responsável por todos os resultados. Existe uma outra dimensão que é a da virtude. A virtude, o conceito criado por Cícero. Eu trouxe aqui o pensamento de Cícero na filosofia, com o ecletismo filosófico. Eu acho muito importante você conhecer isso, pouca gente fala sobre. E é a minha abordagem para a filosofia, não exatamente a maneira do Cícero, mas o ecletismo, né? É ele que, junto com outros céticos na antiguidade, botam essa tendência para circular, e eu acho muito válida. Conheça então esse vídeo, está aqui nos cards. Mas voltando a Maquiavel, essa virtude que ele pega do Cícero aparece então como a capacidade do príncipe
com seus conhecimentos, com seus talentos, não depender só da sorte, não depender só da fortuna. É a virtude que deve se sobrepor à fortuna e não o contrário. Ainda que o acaso tenha grande parte nos sucessos, é verdade. Você não escolhe onde você vai nascer, as oportunidades que vão aparecer para você desde o começo, né? O contexto em que você vai viver, ou certas coisas que acontecem que você não tem controle, mas você tem controle sobre o seu conhecimento, sobre como você vai agir, pelo menos, né? Como diziam os estoicos. Então, ainda que não tenha acesso à educação, né? Então, isso trazendo para qualquer pessoa, mas ele está escrevendo mais especificamente para líderes aqui. E ele diz adiante, né? Se os homens fossem todos bons, bom não seria esse preceito. Mas, visto que eles são pérfidos e que, em teu favor, tampouco honrariam a sua palavra, tu não tens de sentir-te no dever de, em seu favor, honrar a tua. A um príncipe, portanto, não é necessário que de fato possua todas as sobreditas qualidades. É necessário, porém, e muito, que ele pareça possuí-las. Que, havendo a possibilidade, ele não se aparte do bem, mas que, havendo a necessidade, saiba valer-se do mal. O príncipe deve fazer por onde alcançar e sustentar o seu poder. Os meios serão sempre julgados honrosos e por todos elogiados. E isto porque apenas as suas aparências e as suas consequências ater-se-á o vulgo, este vulgo cuja presença é predominante no mundo. Há também a suspeita de que talvez Maquiavel estivesse fazendo uma sátira, que ele, na verdade, fosse da opinião de que a monarquia é inadmissível e estivesse escrevendo esse livro com o intuito de mostrar isso para as pessoas escancaradamente. Olha como que os príncipes são maléficos e como que eles não são transparentes com as pessoas que eles comandam, né? Então, eu acho que isso é muito teoria da conspiração, eu acho que é uma coisa improvável. Apesar dele ter escrito essa obra em italiano e não em latim, que assim faz uma obra mais atrativa para o público, né? E não tão erudita que se esperaria de uma obra para um príncipe. Mas, ainda assim, eu acho que é muito improvável que seja uma sátira. O que você acha? Aqui na descrição você pode comprar o livro de Maquiavel, O Príncipe, caso você ainda não tenha essa obra fundamental na sua biblioteca. E se você comprar através do link, você também vai estar ajudando esse canal. O webinar é gratuito, sem compromisso, mas precisa entrar na lista para você não esquecer e garantir a sua vaga. E eu te vejo lá e também nos próximos vídeos. Já faça isso agora.